Alfartando, você que está estudando, se preparando para o concurso. A matéria de informática, como você sabe, é extremamente importante. E dentro desses assuntos, vamos trabalhar aí com a matéria relacionada aos sistemas operacionais. O conceito geral do que ele é, quais são as suas responsabilidades, que ela aparece justamente com essa cara na prova, pedindo qual é o fator que ele tem de exercício dentro do computador e, claro, alguns exemplos e algumas situações envolvendo o próprio sistema operacional dentre as suas características. Então, começando aí a entender novamente o que significa um sistema operacional. O sistema operacional, ele é o principal programa do computador. Ele é o responsável por fazer todo o gerenciamento que você utiliza no seu computador. E esse gerenciamento é um gerenciamento tanto em nível de você como usuário, como dos próprios programas. Ou seja, é o sistema operacional responsável por controlar toda essa estrutura. Então essa é a parte fundamental que ele trabalha. Ele é o principal. Cuidado para não cair em pegadinhas do tipo: o sistema operacional é o primeiro programa a ser iniciado? Não. O sistema operacional não é o primeiro, mas ele é o principal, ele tem a maior responsabilidade dentro do computador. Posso dizer que sem o sistema operacional eu posso usar o computador? Bem, aí cuidado. Eu posso ligá-lo, mas eu não vou ter um uso efetivo, porque o sistema operacional, ele muitas vezes é citado na prova com o termo plataforma. Então, se você encontrar a palavra plataforma, é um sinônimo para um sistema operacional, pelo entendimento de que ele está ali para sustentar algo, para manter alguma coisa que vai estar em cima dele, para que ele possa ter aí o suporte para isso. Então, por isso, cuidado com o termo plataforma, que também pode ser citado. Dentre aí os principais sistemas operacionais, nós temos o Windows, o Linux e o macOS. Então, eles são citados, às vezes, na prova, como os sistemas operacionais modernos que estão atualmente aí no mercado. Então, esses são os principais. Também teríamos aí o Chrome OS, o Solaris, como exemplos de sistemas operacionais. Mas um fator importante também é observar que tanto o Linux quanto o macOS, eles são filhos do Unix, ou seja, eles são provenientes do próprio Unix. Por isso que os dois têm uma estrutura mais robusta, mais segura, são uma organização parecida, por conta da sua filiação, eles vêm da mesma origem. Já o Windows, ele tem como base o DOS, só que aí tem um outro detalhe acerca do DOS comparado ao Windows, que ele pode ser citado nesses dois contextos. Previamente na sua origem. O Windows foi originário a partir do DOS. Segundo, que o DOS hoje ele ainda é encontrado dentro do Windows, só que você vai visualizá-lo dentro do Windows como uma ferramenta chamada de prompt de comando. Então ele pode ser também compreendido como o DOS emulado dentro do Windows, porque ele não é mais o responsável por controlar o computador, mas ele permite você interagir com o sistema por meio de comandos. Então é a forma como ele é apresentada dentro da estrutura do próprio Windows. Então cuidado apenas nestes dois passos. Mas quando nós usamos um sistema operacional, nós temos várias características a seu respeito. Dessas características, primeiramente devemos observar que um sistema operacional ele vai trabalhar com a ideia de interface. Quando você encontrar o termo interface, ele pode ser colocado de vários formatos nas questões. Mas o entendimento básico de uma interface é entender ela como sendo uma estrutura intermediária. É como se eu tivesse, por exemplo, um tradutor. Alguém que sabe falar, por exemplo, dois idiomas para viabilizar a comunicação entre duas pessoas, sendo que cada uma delas conversa apenas no idioma nativo, que é diferente uma da outra. Então você usa o próprio tradutor aí para fazer o intermédio dessa comunicação. É a mesma ideia para o uso do termo interface dentro do que tange os conceitos da informática. Ou seja, você tem uma interface que pode ser citada entre os aplicativos e o computador, como também eu posso dizer que eu tenho uma interface entre nós, usuários, e o próprio computador. Então aí o uso da palavra interface neste contexto. Agora cuidado, quando nós trabalhamos com uma interface aplicativo-computador, significa que o sistema operacional está ali para viabilizar a comunicação entre os programas e o próprio computador. E entendemos aqui o computador como uma estrutura completa, como um mecanismo já montado, todo funcional. Não apenas isolado, com uma peça específica, apesar de também ser possível. Mas é a ideia de que ele está possibilitando que o computador como objeto eletrônico, mecanismo eletrônico, possa ser aí controlado de uma maneira mais objetiva para realizar o que você precisa. Então, por isso que você tem ele aí neste meio termo. E também ele como uma facilidade para que nós, usuários, possamos fazer uso deste mecanismo, para que o programa possa interagir e comunicar-se com o dispositivo, como nós também, usuários, podemos fazer o mesmo. A ideia do sistema operacional ela surgiu com a evolução do
próprio computador. Porque se formos pensar os primeiros computadores, lá o ENIAC, o Mark II, eles eram computadores que eram constituídos apenas de hardware. Não tinha programa dentro dele, era só a estrutura física que era composta. Então eles faziam cálculos matemáticos diretos, soma, multiplicação, divisão ainda não faziam e faziam aí a subtração. Divisão não tinha, mas eram programas que você trabalhava com meio eletrônico, ou seja, você inseria informação, você tinha a informação no formato de valor numérico, assim como uma calculadora. E ele produziu o resultado com base nisso. Então pode-se associar esses primeiros computadores a uma calculadora? Sim. Uma calculadora em si, ela não tem um software dentro dela. Ela é programada, mas não tem software. Porque a programação de uma calculadora, inclusive a científica, é feita diretamente no hardware. A combinação de dispositivos eletrônicos dentro dela é que produz os resultados que ela apresenta. Então não tem um programa ali dentro controlando ela, mas eu posso dizer que ela é programada. O mesmo tinha-se para os primeiros computadores. Só que daí eles tiveram uma boa ideia ali no princípio, que ao invés de pensar de uma maneira apenas a atender uma necessidade, que seria a ideia de fazer calculadora, eles pensaram, não, vamos criar algo mais complexo, vamos criar algo mais completo, algo que eu possa utilizar para qualquer finalidade. Então eles pensaram em tornar o computador um instrumento mais genérico. E ao fazer isso, eles se depararam com um problema, que foi o espaço de armazenamento. Os primeiros computadores tinham pouco espaço de armazenamento e era extremamente caro para poder investir nisso. A tecnologia na época era muito cara. Então eles começaram a pensar uma solução para resolver alguns problemas que eles encontraram. Do tipo, se eu tiver que pegar, por exemplo, um computador que faz qualquer coisa e colocar um programa de edição de textos dentro dele, um editor de planilhas dentro dele, um editor de desenho dentro dele, eu teria que fazer com que cada um destes programas soubesse como a peça em si iria funcionar. Então imagine o próprio editor de texto conversando com um teclado, com um mouse, que na época não existia ainda, mas conversando aí com o monitor, e o próprio editor de planilha fazendo o mesmo, o editor de desenho fazendo o mesmo. Eu teria uma duplicação de informações, eu teria a mesma informação presente em vários programas. Isso gera um problema? Sim, de espaço. Onde eu vou guardar essas informações? É um prejuízo guardar dados duplicados. Então, o sistema operacional surgiu como uma ideia para resolver este problema. Eles pegaram e colocaram o sistema operacional como sendo responsável por fazer o controle do computador. E ao ele ter essa personalidade, poder fazer o controle, eu tiro essas possibilidades, essas responsabilidades dos programas. Então o editor de texto não precisa mais saber como conversar com a peça. O próprio editor de planilha, o editor de desenho não sabem mais como a peça funciona. Quem tem a responsabilidade de fazer isso agora é o sistema operacional, é este intermediário que vai fazer isso. E o aplicativo apenas se comunica não mais com a peça, mas sim com o próprio sistema. Então seria a ideia de que se o editor de texto quer pegar alguma coisa do teclado, ele vai ter que pedir para o sistema operacional qual é a informação que vai vir do teclado. E o sistema operacional que vai entregar para o programa. Por sua vez, o programa tem que dizer ao sistema operacional o que deve ser feito com a informação para que o próprio sistema pegue a informação e leve para a peça fazer o processamento e trazer a resposta que vai passar para o sistema operacional e depois voltar para o aplicativo. Então tem um mecanismo de comunicação aí como se tivesse uma pessoa no meio fazendo todo o processo. A mesma coisa para nós, usuários, para que facilite a nossa ideia. Só que essa parte de interface entre os aplicativos e o computador, nós não vemos diretamente, mas é uma parte essencial, que pode ser dita como a principal parte do sistema operacional. Tanto que a esta parte é atribuído o nome de núcleo de um sistema operacional. Assim como a outra parte, aquela que nós efetivamente temos contato, que interagimos com ela, é a interface chamada interface do usuário. Então vamos entender aí pontualmente cada uma delas. Quando fala-se no núcleo do sistema operacional, nós vamos encontrar frequentemente nas provas um outro nome associado a ele. O núcleo do sistema operacional é chamado de kernel ou kernel. Tanto faz a pronúncia, você memoriza do jeito que você achar mais fácil. Simplesmente tem que saber, o núcleo do sistema operacional é o kernel. E essa é a questão básica que você vai atribuir aí, simples e direta. Agora, vamos entender esse mecanismo. Nós temos, de um lado, o hardware criado e os aplicativos. O sistema operacional é o que preenche este sanduíche. É ele quem vai ficar ali no meio. Só que esta parte interna do sistema operacional, o núcleo do sistema operacional, o que faz basicamente esta organização, ele tem algumas
algumas responsabilidades que muitas vezes são citadas pontualmente nas provas. Então, por isso, você deve conhecer essas responsabilidades. A começar aí. Como vimos, via de regra, o que o sistema operacional faz é gerenciar. Então, nos 4 casos, estamos gerenciando algo. O que estamos gerenciando? Aqui você tem uma sigla frequente nas provas, E/S. E/S significa entrada e saída, ou entrada ou saída, tanto faz. Mas a ideia é que apareceu as duas, significa que tem a possibilidade de trabalhar com as duas coisas. Quando eu faço gerenciamento de entrada e saída, estou dizendo que é o sistema operacional que consegue conversar com o teclado, que é uma peça, para que ele possa capturar a informação do teclado, a que foi inserida por nós, usuários, por exemplo, para que ele pegue essa informação e leve até o programa que está em uso. Então imagine que você tem lá no computador 2 programas abertos, o editor de texto e o editor de desenho, e você digitou algo. Para qual destes programas vai a informação que você digitou? Para aquela que estiver com a janela ativa. E você sabe dessa informação como? Esta janela ativa ela tem a sua barra na parte superior. Como você pode observar aí no caso do Windows, você vai observar a janela. A janela do programa, ela tem a sua barra superior, a barra de título, igual às cores do resto das janelas e barras do sistema operacional Windows, não tem? Exatamente, porque esta janela externa, que tem ali o fechar, maximizar e restaurar, é a janela do sistema operacional. O programa em si é o que está dentro da janela. É ali que está o programa, o aplicativo que nós referenciamos assim. Então, o sistema operacional vai saber para qual dos programas ele tem que mandar a informação que ele recebeu pelo hardware. Então ele pega a informação e envia lá para aquele que estava com a janela colorida. Porque aquelas janelas que estão em tons de cinza são ditas janelas em segundo plano. Janelas que estão abertas, mas que não estão sendo editadas diretamente por você. Você tem que minimizar a que está na frente ou selecionar a outra para poder fazer uso da edição dela. Novamente, quem está controlando toda essa ideia de o que vai receber o quê, como que vai estar funcionando, é o sistema operacional. E ao jogar a informação para o aplicativo, no caso o editor de texto, o editor de texto vai ter que dizer para o sistema operacional o que ele deve fazer com aquela informação. A ideia de interação entre eles. Mas também o sistema operacional, para poder promover o uso do próprio sistema, como também dos outros aplicativos, ele precisa gerenciar a memória do computador. A memória em questão é a memória conhecida como memória RAM. Então a memória de armazenamento? Não, é a memória principal, aquela que está sendo usada para trabalho. Então é ela quem está sendo controlada pelo sistema operacional. Por quê? Quando você usa a expressão vou abrir um programa ou carregar um programa, ou mesmo o próprio sistema operacional, o que significa essa expressão? Significa que você está ligando o programa? Não, significa que ao abrir o programa, você está tirando ele, as suas principais informações do HD e trazendo para dentro da memória RAM, para que possa estar usando ele durante aquele momento. Então isso que vai ocorrer com o sistema operacional. Ele que é o responsável por dizer qual será o programa que vai estar usando cada espaço da memória naquele determinado instante de tempo e o quanto de espaço de memória cada programa pode utilizar. Por isso o gerenciamento de memória. Mas também eu tenho que gerenciar o CPU. E aqui um cuidado. O que é o CPU? O CPU é a sigla usada para a Unidade Central de Processamento. E aí também vale anotar esta sigla. Por quê? Porque muitas bancas utilizam-se dela para representar a ideia em português. E aí você acaba se perdendo. Então cuidado. Unidade Central de Processamento. Ou simplesmente processador. É isso que ele é. Então o CPU é o processador e o erro das pessoas é dizer, vou levar meu CPU para formatar, levei meu CPU para o conserto. Não, o que você leva para o conserto é o gabinete. O CPU é o processador que está lá dentro dele. E fora isso, você não consegue formatar um processador porque simplesmente o processador não armazena dados. Ele é a parte que processa as informações, que calcula os dados. Então, por isso, cuidado aí com as analogias que você acaba fazendo no dia a dia. E também, você percebe que se é o sistema operacional que conversa com as peças, se é ele quem está interagindo com as peças do computador, é ele quem tem que saber como elas funcionam. Então, ele também tem a necessidade de gerenciar os drivers de dispositivos, ou seja, a informação sobre como cada peça funciona. Ele precisa disso, porque é ele quem vai conversar com elas. Então, cuidado com essa informação. Lembre-se, a ideia aqui é um driver, é a informação como ela funciona. Se aparecer só drive, é a peça propriamente dita, ou seja, drive é o mesmo que hardware. Cuidado na distinção aí da sigla que pode ser utilizada para você.
Então esta é a ideia central, núcleo de um sistema operacional. Mas também você vai observar que temos a outra parte, que é a parte da interface. Mas antes de entrarmos aí dentro dos conceitos de interface, vou aqui citar para vocês um exemplo. Dentro do que diz respeito à ideia do sistema operacional Windows e a sua evolução. Quando você pega lá Windows XP, o núcleo do Windows XP, ele tinha o nome, ou o kernel do Windows XP, possui o nome de Windows NT 5.0. Aí você olha, NT, mas espera aí, o primeiro Windows, como Windows propriamente dito, era chamado de NT, Windows NT, depois veio o Windows 3.11 e assim por diante. Ou seja, a primeira versão do Windows, ele tinha o nome do seu kernel. Só que não era muito comercial, então eles acabaram mudando e começaram a fazer mais propaganda em cima dele. Então aí começou a nomenclatura do Windows. E aí depois no Windows Vista você teve o NT 6.0. Só que olha a diferença do que você provavelmente deveria estar imaginando. Ah, então o Windows 7 é o Windows 7 porque o NT dele é o 7? Não, é o 6.1. E aí você percebe que o 8 ele é o 6.2 e o 8.1 é o 6.3. Então a ideia é que as mudanças que são feitas elas são pequenas em comparação com o que foi feito até o Windows XP, do Windows XP mesmo para o Windows Vista. Então houve mais mudanças entre essas duas versões do que em relação às outras. Exatamente. E é um parâmetro que você usa para as provas. Só que aqui estamos falando das mudanças internas ao sistema operacional, na sua parte central. A forma como ele gerencia e controla as informações internamente. É ali que houve a maior parte das mudanças. Agora, temos também a parte da interface gráfica, ou melhor dizendo, temos a parte da interface do usuário, primeiramente. Essa interface do usuário, a própria Microsoft, ela chama de UI, User Interface, ou seja, a ideia de uma interface de usuário propriamente dita. Só que uma interface de usuário, ela pode ser de duas formas. A interface de usuário pode ser do tipo texto, como também pode ser do tipo gráfica. Antigamente, você tinha a maioria dos sistemas operacionais bem mais antigos, como tendo interfaces do tipo texto. Mas os sistemas operacionais modernos, inclusive o Linux, por consequência, trabalham-se com a ideia de interface gráfica. Olha ali, o que eu tenho como interface do tipo texto? Quando eu falo em interface do tipo texto, quer dizer que a interação com ela será por meio de linhas de comando. Ou seja, você vai abrir uma telinha onde que tem interface, tem parte visual, só que é só texto. E esse texto é algo que produz resultados como quais são os arquivos que estão em uma pasta, qual o conteúdo no arquivo, quais são as pastas que eu tenho. Só que a forma de ligar e comunicar com esse cara é por meio de linhas de comando, ou seja, ditos comandos de texto. Por exemplo, lá no Windows você digitaria dir, no Linux você digitaria ls. Então são comandos de texto para que você possa fazer aí algumas ações. Já no caso da interface gráfica, a maneira mais simples de se pensar a respeito dela tem interface gráfica? Quer dizer que tem janela. Tanto que o próprio nome do Windows, ele sugere essa ideia. Traduzindo a palavra Windows, você tem o termo janela. Por quê? Eles começaram com o marketing do Windows realmente em cima disso. Que ele foi um dos primeiros sistemas operacionais, não foi exatamente o primeiro, porque ele meio que teve aquela captura de ideias da própria Macintosh, e ele pegou e foi um dos primeiros então a trabalhar com a ideia de janelas. E essas janelas dão a simples intenção de ser uma interface visual, uma interface gráfica. Só que aí aparece uma sigla própria para descrever este conceito. Aparece lá a sigla GUI. GUI, cuidado, é um gerenciador de interface gráfica do usuário, ou posso dizer que é um Graphic User Interface, ou seja, uma interface gráfica do usuário, apenas. Então, o gerenciador de interface gráfica é aceito, ou o gerenciador de interface gráfica do usuário, ou apenas interface gráfica do usuário. Não posso dizer que ele é um gerenciador de usuário, porque ele é um gerenciador da interface. Muito cuidado com isso, porque as bancas elas colocam justamente essa pegadinha na forma de descrição deste conceito. Então, ele gerencia a interface e não o usuário propriamente dito. Uma das características mais pertinentes aí quando fala-se acerca das interfaces gráficas é que o Windows, por exemplo, ele possui uma única interface gráfica. Em comparação, por exemplo, com o Linux, que suporta várias. Olha a diferença, hein? Um possui uma e o outro suporta. Não quer dizer que vai trabalhar com mais, mas ele pode ter suporte a mais do que uma. E uns exemplos aí que nós podemos utilizar a interface do tipo texto. Interface do tipo texto ali, você tem um maior exemplo, o DOS e as versões mais antigas de Linux. Mas hoje o que você tem é o DOS.
E interface gráfica nós temos aí o próprio Windows, nós temos o Linux e o macOS. Então todos estes são no modelo de interface com janelinha. Mas quando falo no Linux ter janela, não quer dizer que é uma versão só nova. Tem dentro da sua evolução várias dessas opções. Então, cuidado. Aqui para você entender acerca desta ideia de que o Windows tem uma única interface. Perceba que fui até redundante, ele só tem uma interface gráfica, mas é uma para cada versão do Windows. Por exemplo, o Windows na sua versão XP, aí vem a perguntinha, ele tem interface gráfica? Tem. Aí você anotou aqui que ele tem um risquinho. Ele tem interface gráfica, volta o conceito. Ele tem janela? Tem, então ele tem interface gráfica. O que ele não tem é um nome próprio para ela. Ela não foi definida com uma nomenclatura específica que a identifica dentro do conjunto de interfaces. Mas tem janela, então cuidado com isso. O Windows Vista, ele passou a investir mais nesse marketing. Tanto que ele começou a usar a interface gráfico aéreo. Então essa interface gráfica aéreo é aquela que promove todos aqueles efeitos visuais, desde o Windows Vista que você conhece. Transparências, efeitos aí de fazer movimentos em 3D, movimentos aí de fade, movimentos de movimentação mais gelatinosas, assim dizer. Então você tem todas essas características atribuídas a este cara, que é o programa, podemos dizer assim, responsável por fazer todo o controle destas estruturas visuais. No Windows 7 ele se manteve a mesma característica, só que teve várias melhorias, o que tornou o próprio Windows 7 bem mais rápido do que o Windows Vista. Já no caso do Windows 8 e 8.1, mudou-se um pouco o paradigma, porque até o Windows 7, o principal mercado que a Microsoft trabalhava era o mercado de computadores pessoais, desktops, notebooks, então ela trabalhava com essa ideia de computadores. Só que a partir do Windows 8 ela resolveu entrar e brigar com o mercado de tablets e smartphones. Ela já tinha produto para este ramo específico, já existia o Windows Phone. Só que ela tentou juntar tudo isso numa única coisa, para tentar tornar mais agradável ao usuário, ao pegar um programa no celular igual ao do seu computador. Fica mais prático para o usuário entender e conhecer o sistema. Esta é a ideia e foi nisso que a Microsoft investiu. Então, o que ela proporcionou? Ela mudou muitas coisas. Ela tirou o menu iniciar no Windows 8, colocou uma tela inicial, aumentou o tamanho dos botões, porque você tem um sistema que o objetivo dele é para dispositivos sensíveis ao toque, telas sensíveis ao toque, ou seja, você tem um acesso onde que o seu ponteiro é um pouquinho maior do que o ponteiro do mouse. Então eles precisaram fazer essas mudanças, por isso mudou a interface gráfica. E no Windows 8.1, apesar de voltar aí a ideia do menu iniciar, é só a ideia, porque ele propriamente dito não voltou. Porque você clica no menu iniciar, ele abre uma tela inicial e não a própria estrutura como era no Windows 7. Porque a parte visual mudou, então mudou também a organização das informações. Então é isso que refere-se a possuir apenas uma. E quando eu digo que o Linux possui suporte a várias interfaces gráficas, quer dizer que uma mesma versão Linux, ela pode ter mais de uma interface gráfica. E você vai escolher qual que você quer utilizar. Por exemplo, o próprio Fedora, o próprio Red Hat, a própria estrutura do SUSE, algumas versões Debian, olha lá, mas o SUSE, o Mandriva, são versões, distribuições do sistema operacional Linux que permitem o usuário escolher em qual ele quer trabalhar. Você vai escolher qual interface você quer no momento em que você entraria com o seu usuário e senha. Porque o processo de inicialização Windows e Linux é similar. Você vai inicializar, vai entrar naquela tela que pede usuário e senha. E neste momento, no caso do Linux, você vai poder escolher qual a parte visual que você quer usar. Se é o GNOME, se é o KDE, que são as duas principais interfaces gráficas, apesar de existirem inúmeras outras, muitas variadas do próprio GNOME. Por exemplo, do GNOME aí, tem umas outras variações que são, por exemplo, a interface gráfica Mate e a interface gráfica Cinnamon. Então você tem uma variação aí acerca dele. Também uma outra interface gráfica que pode ser citada aí com bastante ênfase é a interface gráfica Unity, que são as mais atuais acerca dos sistemas operacionais Linux. E o KDE é uma outra interface gráfica de grande porte. Então, por que tem tanta variação? Porque o Linux é software livre, qualquer um pode mexer, qualquer um tem a liberdade de sugerir melhorias e acaba se tendo então uma grande vastidão de opções acerca deste cara. E o KDE e o GNOME, eles competem mais acirradamente. Só que você vai ter objetivos distintos. Por exemplo, a interface gráfica XFCE, ela objetiva a velocidade, ela não enfeita muita firulagem.
ela vai fazer as partes visuais funcionais. Já o KDE, ele quer ser o mais bonitinho possível e ele tenta competir mais diretamente com o Windows. É a parte visual mais parecida com a parte visual do Windows, mas eles tentam competir justamente dentro deste ramo. E o próprio KDE, ele acaba se tornando mais pesado por ter tantos efeitos. Já o GNOME é bem mais leve dentro desta organização por conta de ter também efeitos, só que não ser o objetivo principal. Então essa é a variação acerca das interfaces gráficas. Basta apenas ter aí a noção dos principais nomes. Uma das últimas características aí que podemos entender a respeito dos sistemas operacionais são as comparações entre um sistema operacional monousuário, multiusuário, monotarefa e multitarefa. Mono e multi já deu para entender que é uma só ou várias. Só que aí você tem um termo que é o tempo. Cuidado! Monousuário e multiusuário, eles não se referem à diferença de quantidade de usuários apenas, mas sim à quantidade de usuários simultâneos. Ou seja, eu posso ter, tanto como num sistema multitarefa, em um sistema monotarefa, vários usuários cadastrados. Tem várias contas criadas de usuários diferentes. Só que em um sistema monousuário, eu só posso usar um usuário de cada vez. Só pode ter uma pessoa usando o computador de cada vez. E se outra pessoa precisar usar, vai ter que finalizar a sessão do que está em uso para que a outra inicie. E no caso do multiusuário, não. Vários usuários podem estar fazendo uso simultâneo. Essa é a diferença. Monotarefa e multitarefa diz respeito às atividades que cada usuário pode fazer. Não, é a atividade que o sistema faz agora. Então quer dizer que eu tenho vários programas, não só programas, mas atividades em modo geral. Usos de rotinas de funcionamento e tudo mais. Então o sistema monotarefa é aquele sistema que só faz uma coisa de cada vez. Ele começa a fazer, ele tem que terminar aquilo que ele está fazendo. Ele não consegue parar para fazer outra coisa que tenha maior prioridade para depois voltar onde ele estava. Ele tem que terminar o que ele estava fazendo para daí então começar a fazer a outra atividade. Isso é monotarefa. Multitarefa, justamente o contrário. É aquele que consegue fazer esta troca de conceitos, esta troca de padrões, onde que ele faz um pedacinho de uma coisa, depois faz um pedacinho de outra, faz um pedacinho de outra e depois volta a continuar fazendo as demais. Por isso que você hoje consegue assistir vídeos na internet, ouvir música, digitar texto, tudo ao mesmo tempo, sem perceber que a música em um milésimo de segundo parou. Mas em um sistema multitarefa, ela para a música. Só que o tempo que ela fica parada é tão ínfimo que nós, como humanos, não conseguimos perceber essa informação. Então essa é a diferença entre monotarefa e multitarefa. Plug and play. Plug and play é uma característica dos sistemas operacionais modernos também, que é a ideia do plugar e usar. Simplesmente conectei, já estou usando. Então essa é a facilidade, que o sistema operacional ele se encarrega de automaticamente possibilitar que aquela ferramenta que eu conectei já esteja disponível para uso no momento em que eu conectar ela. Então você vai lá no computador e coloca o pendrive. Ele já abre para você? Sim, não na primeira vez, porque na primeira vez o sistema operacional instala os drivers do dispositivo para que o sistema operacional consiga se comunicar com o dispositivo. Mas nas próximas vezes basta conectar o pendrive que ele já possibilita você abrir a estrutura de pastas para poder estar acessando, vendo os vídeos, imagens que estão contidas no pendrive. Então esta é a ideia de uso desta característica. Então dentro dos sistemas operacionais modernos, o que você tem? Que os sistemas operacionais modernos são multiusuário, multitarefa e são plug and play. Então qual seria o exemplo do sistema operacional monousuário e monotarefa? O DOS. O DOS é um exemplo do sistema operacional tanto monousuário quanto monotarefa. Para entender um pouquinho melhor, vamos aí aos nossos exercícios para praticar a respeito deste assunto. Me acompanhe. Os computadores atuais permitem a instalação de mais de um sistema operacional, sendo possível o usuário escolher toda vez que iniciar o computador entre o Windows e o outro sistema operacional que esteja instalado. Uma questão simples, tranquila. Claro que algum questionamento pode ser feito assim, mas é necessariamente Windows? Lembre-se, eu não citei aqui no comando, na leitura, mas você tem no seu material, você vê que o comando da questão fala, considerando acerca do Windows. Então ele está considerando realmente que tem o Windows no computador ou que pelo menos vai falar alguma coisa acerca dele. E essa ideia de você ter mais de um sistema operacional instalado no computador, na verdade começa com um princípio básico. Se você tem um sistema operacional, beleza, você simplesmente vai iniciar diretamente por meio dele. Mas
Mas quando você instala mais de um sistema operacional, você vai estar trabalhando aí com a estrutura de Dual Boot, onde você vai poder escolher qual sistema você quer usar. Exato. Quando você liga o computador, qual que é a primeira coisa que vai acontecer? Vai executar o BIOS. Depois que terminou de executar o BIOS, o segundo passo é o boot do sistema operacional. Então, quando você trabalha com o boot do sistema operacional, ele vai abrir uma tela para que você escolha qual dos sistemas operacionais que você tem instalado que você quer iniciar. E aí vem uma consequência. Você não consegue rodar simultaneamente dois sistemas operacionais no computador. Tem que ser apenas um de cada vez. Então, essa é uma das diferenças cruciais. Só escolher um dos dois. Claro que existem aí algumas outras situações, como colocar um sistema operacional dentro de uma máquina virtual, mas aí foge a ideia de que estou usando efetivamente o sistema operacional. Apenas estou emulando ele em uma outra situação. Então, somente um de cada vez que eu vou poder utilizar. A questão, então, tranquila, correta. Vamos ver mais uma questão. Um sistema operacional é composto por diversos programas, responsáveis por funções distintas e específicas. A parte mais importante do sistema operacional é o kernel, que entra em contato direto com a CPU e os demais componentes de hardware. Ele trouxe para você, falando aí, qual que é a principal parte do sistema operacional. Ele citou para você dizendo que é o kernel, que é o núcleo do sistema operacional. Ou seja, a parte responsável por entrar em contato direto com a CPU. Bem, lembrando, o que é a principal parte do sistema operacional? O que o núcleo do sistema operacional faz? Ele não gerencia o processador? Sim, então ele entra em contato com ela. Qual que é a responsabilidade do sistema operacional? É estar entre o processador e a própria estrutura, entre o hardware de modo geral e os aplicativos. Sim, o sistema operacional tem que conversar com o hardware. Também correta a questão. Perceba, as questões acerca de sistemas operacionais não são muito complexas. Elas trabalham acerca de assuntos mais superficiais, assuntos que vão ser aí a sua característica geral. Claro que tem aí situações onde envolve o próprio conceito de uso dele, mas para essa existem aí as abordagens específicas. Forte abraço, até mais e continue buscando exercícios e treinando cada vez mais para suas provas. Até mais!